bem-vindo a mais um vídeo do nosso Por Outro Lado. Por outro lado de hoje, a gente vai falar sobre criação. Na verdade, essa é uma série de, a princípio, 3 vídeos para a gente abordar um assunto tão complexo, tão bonito e tão criativo quanto a criação. A criatividade nas artes, a gente sabe que é um dos pontos articuladores dos mais importantes para a gente pensar sobre artes visuais, que é o nosso caso aqui, mas sobre artes em geral. Eu acho que a criatividade ela tem de fato esse papel de fundar a arte, de pensar na arte, né? De trazer essa linguagem artística à cultura, mas sobretudo a criatividade ela é um aspecto muito humano. Nós nascemos com uma preponderância à criatividade, com uma pulsão criadora, segundo alguns psicanalistas que eu sigo. E esse pensamento me parece muito bonito. E articular a ideia da criatividade efetivamente, não só a predisposição que nós temos para a criatividade, vejo que é um ponto bastante interessante para a gente tratar em vários vídeos e abrir uma conversa sobre isso. Bom, essa semana eu terminei uma leitura de um livro bem gostoso de se ler, de um filósofo muito importante contemporâneo nosso, o Byung-Chul Han. Ele é um filósofo coreano, se mudou para a Alemanha, onde começou seus estudos em filosofia, e ele pensa e articula questões acerca do nosso mundo contemporâneo. O nosso capitalismo, o neoliberalismo, e ele tem uma série de livros em que ele relaciona quase como um pensamento, quase como um tratado estético, mas ele põe luz no olhar estético para essas questões que nós vivemos no nosso cotidiano. Ele problematiza como são as nossas relações, tanto em redes sociais quanto na vida, e ele cria um ponto de articulação com essas relações, com o belo, com a política, com a produção artística e com o pensamento social de uma maneira geral. Comecei a ler o Byung-Chul Han por esse pequeno livro, A Salvação do Belo. Ele apresenta ideias estéticas muitíssimo interessantes. Eu criei um pequeno recorte para falar apenas da questão da criatividade que ele trouxe, mas é um livro riquíssimo, que gera muitos debates, que traz um pensamento social e uma reflexão acerca da maneira como nós nos relacionamos e como isso passa pela estética. É um livro que eu muito que recomendo a leitura, mas aqui trazendo o recorte para a gente falar de criatividade, ele tem vários capítulos falando sobre isso. Eu destaquei algumas frases para guiar aí o pensamento e entrelaçar com outros autores que eu conheço. Bom, a minha base de pensamento sobre criação é o Winnicottiana. O Winnicott é um pensador, um psicanalista, né, formado em pediatria, que olhou para as crianças também para entender a psicanálise nos adultos. Ele é um grande pensador na psicanálise, muito reconhecido, e eu trago uma base de um olhar criativo com o pensamento winnicottiano, acerca de que, antes de falar sobre estética e produção artística, a nossa predisposição para a criação é inata, porque, segundo ele, não lidamos com o mundo de uma maneira real, mas a gente precisa criar uma articulação para lidar com as nossas fantasias diante do mundo real. E essa articulação, esse ponto em o meu desejo versus as implicações do mundo, é o ponto-chave da criatividade. O que eu faço com o que eu desejo diante da negativa do mundo? Ele não aceita que o meu desejo se coloque, então eu preciso pensar uma maneira de efetivar o meu desejo, que é o meu guia, o meu grande condutor, através do mundo, para a vida e para as construções, diante dessa grande negativa e diante dessa impossibilidade de efetivar o meu desejo exatamente como eu quero.
A gente pode aproximar ideias belíssimas como a metáfora, como as artes, e como tantas outras que possibilitam que esse desejo seja satisfeito, ainda que metaforicamente, ainda que também não completamente, em que muitas vezes temos que abrir mão desse desejo parcial para que ele se efetive menor, de uma maneira metafórica, bem afastado da sua raiz desejante, mas que ele ganha vida e autonomia na cultura diante dos processos metafóricos, dos processos poéticos e da possibilidade de efetivação dessa maneira, impactando e construindo coisas muito positivas para a nossa cultura. Essa pequena apresentação se relaciona com uma figura muitíssimo importante para a psicanálise, que é o Eros. Eros, na mitologia, trazida pelo pensamento do Freud. Em diversos textos isso aparece, mas o que me recordo agora, mais especificamente, é um texto de 1920, Além do Princípio do Prazer, em que ele, segundo a clínica analítica, percebe que há algo funcionando na subjetividade humana que pede por morte e algo que pede por vida. Ele denominou a pulsão de morte nesse sentido, e é um mecanismo extremamente complexo, e eu não vou entrar muito por essas vias da psicanálise, mas o contraponto dele, a pulsão de vida, em que mais para frente Jacques Lacan diz que está integrado, né? E o Freud também defende a ideia de que são duas pulsões que não são opostas, na verdade, mas que elas são, ainda que diferentes, complementares. Essas duas pulsões elas vão vivendo junto com a nossa vida, com a nossa mente, para possibilitar a criação. Criação de relações, criação de coisas, criação das linguagens artísticas, criação de relacionamentos e de vida. Eros, uma figura muito conhecida por nós como Cupido, ele, segundo a mitologia, é filho de Afrodite com Ares. Eros é uma figura que Freud evoca como um pensamento da função erótica, de vida, da função libidinal, de querer construir, de querer manter relações e afetos, porque ele figura na mitologia como um ser que faz os apaixonamentos nas pessoas. O Eros simboliza o nosso desejo cru. O nosso desejo é uma face nossa do eu desejo mesmo. Eu quero mesmo. E esse desejo, essa pulsão do eu quero e eu vou construir, se não bem calibrada dentro da nossa cultura, pode ser bastante cômoda, pode ser um problema aí que precisa ser visto. Mas a chave desse desejo, se olharmos o Eros com esse olhar mais pueril, no sentido não de um desejo simples, porque ele é filho do deus da guerra junto com a deusa do amor. É um desejo que não é tranquilo, mas é um desejo que incomoda. É um desejo que vem das nossas raízes e nos impulsiona diante da cultura, que se faz representar diante da cultura, ele não passa despercebido, nem por nós, nem pela cultura. E a grande chave da possibilidade da criação está nessa pulsão que nós temos. O que eu vou fazer com tanto desejo? Como que eu vou trabalhar na cultura de uma maneira positiva? E a chave é a criatividade. E tendo em vista isso, quando a gente trabalha com arte, a gente sente uma alegria imensa, imensa quando a gente faz uma pintura de que a gente se orgulha, ou quando a gente escreve uma música, ou mesmo quando você escreve um texto e você lê e fala: uau, era exatamente isso que eu estava sentindo, consegui trazer, o meu Eros se comunicou comigo. E essa felicidade, ela é exposta e oferecida para a cultura, para debate, para apreciação ou para não apreciação, para discussões, mas não passa despercebida. Ela não é uma produção ligada a um comércio. Ela é muito diferente de uma produção em modelos econômicos. E eu trago uma questão para pensar sobre isso mais para frente,
né, em outros vídeos, em outras oportunidades, o quanto o modelo econômico ele gerencia o nosso pensamento artístico, a produção artística, e será que esses debates de confronto, esses debates do que movem a gente pela pulsão de vida, eles estão presentes nessa cultura? Eles estão presentes no que está sendo oferecido para consumo dito artístico? Essa é uma reflexão muito importante que não cabe aqui, mas cabe aí para a vida. Bem, voltando para o Han, ele traz o pensamento da criação no belo. E é muito bonito o olhar dele para essa criação. Ele aproxima da figura de Eros, muito baseado talvez na psicanálise, porque é o mesmo contexto que ele está trazendo aí, a questão da criação, do Eros como criação, como fazer ligações, né? E ele traz alguns pontos muito interessantes para pensar. Segue algumas frases dele aí para a gente seguir o nosso pensamento. Esse pensamento de que o Eros tem algo de imortal é um pensamento muito bonito. Ele tem acesso à imortalidade porque é uma característica da nossa espécie humana. Essa pulsão que nos leva a criar é uma característica nossa. E a gente se comunica através dessa característica. A gente consegue criar relações com essa característica e afetos e construir pontes entre as pessoas. Certa vez eu fazia um curso muito interessante sobre mitos gregos e poesia grega, e nesse curso a professora citou um pensamento que eu achei fantástico. Ela disse, se há algo de eterno é a poesia, porque a poesia ela pode ser escrita quando for, e a gente analisava uma poesia escrita no Oriente Médio muito, muito, muito antes de Cristo. E estava viva. E ela continua causando efeitos desde que foi escrita e foi traduzida e passou de diversos lugares, mas ela está viva. E muito provavelmente, enquanto existir humanidade, ela vai estar viva. Assim como os textos gregos, assim como a literatura grega, Ovídio e tantos outros que trazem um pensamento que ele não tem como morrer, porque ele se comunica na nossa espécie. O nosso pensamento humano, enquanto humano, está vivo. E ele continua causando efeitos. Toda vez que você lê uma poesia, ela evoca o seu lado pulsional erótico, no sentido de Eros, e ela traz a vontade de construir algo para a cultura. Isso é ativado. Nós ativamos a poesia nos ativa. Nós construímos a poesia e a poesia nos constrói. Sem Eros, o pensamento decai no mero trabalho. Sem essa pulsão, sem essa vontade, sem eu vou fazer, sem a vontade de criar. E a gente fala muito de arte aqui, mas a gente pode falar da ciência. A gente pode falar do ato de pesquisar, que também é muito essencial do ser humano. A gente pode dizer sobre grandes empresas, sobre trabalhos com criatividade, em que o Eros está presente, em que não é só um mero executar, mas que existe uma canção sendo tocada nesse trabalho, independente de qual seja ele. Artístico, dentro de uma empresa, no nosso cotidiano, assando um pão, abrindo um vinho. O mero trabalho é destituído de pulsão criativa, mas o trabalho que é criativo, ele é diferente. Ele nos move, ele nos gera, ele faz com que a gente traga para a cultura pensamento. O Eros é pegado ao belo. Esse conceito funda o meu pensamento sobre criatividade. O Byung-Chul Han foi uma leitura muito importante para sintetizar e criar pontos através do bater das asas do Eros na minha cabeça, com diversos autores que eu já li, e esboçar um pensamento sobre criatividade excluindo a beleza é impossível. O belo, Kant traz, ele agrada.
O belo, ele traz uma essência humana fundamental. Não é à toa que Eros é filho da deusa da beleza e do amor, Afrodite. O belo traz a essência humana em seu melhor. A ética, segundo os gregos, é a beleza do comportamento. Quando a gente elogia o comportamento de alguém, a gente fala, mas que lindo que foi essa pessoa fazer tal coisa. Ou quando a gente não se agrada, fala, essa pessoa teve uma atitude muito feia, péssima. A gente tem como essência a beleza. E há algo de se pensar sobre isso muito importante, talvez a última mensagem desse vídeo, para que se traga uma diferenciação sobre o que é a beleza. Porque Byung-Chul Han mesmo traz no seu livro a ideia do quanto os novos modos de produção também se apropriaram de certas questões como a beleza. A beleza vira, às vezes, sinônimo de elite, de classe social e elitismo. Isso não é de hoje. Mas o olhar que eu proponho aqui não é essa beleza pautada no comércio, não é essa beleza capitalista ou neoliberalista que estamos vendo cada vez mais surgir. É uma beleza que é a essência do humano no simples. É a evocar a beleza no nosso dia a dia, dentro do que é possível e como isso é possível. Não que essa beleza esteja atrelada a locais hermeticamente, hoje higiênicos, né? Porque isso talvez seja a nossa próxima beleza. Locais pensados, orquestrados, iluminados, não. Isso sim faz parte da beleza, mas não é dessa beleza que está longe de nós que eu coloco. É a beleza do nosso dia, do nosso cotidiano. É estética enquanto eros, erótica, no sentido de construtiva, no sentido de constitutiva, no sentido de propulsão para a vida. E o quanto o eros não se destitui da beleza. Nós não podemos dizer criatividade sem beleza. Nós estamos voltados e direcionados à beleza, não ao comercial, à beleza. Um outro ponto para a gente articular, talvez num outro vídeo. Bom, as dicas de leitura de hoje não poderiam deixar de ser o Byung-Chul Han. Eu não sei se eu pronuncio o nome dele corretamente, mas é uma tentativa de trazer aqui esse grande pensador para nós. A primeira é A Salvação do Belo, esse belíssimo livro, pequeno, gostoso de ler, traz um monte de referência. Dizem que livro bom é livro marcado com orelhas e sublinhado. Esse daqui não falta orelha, não falta post-it, não falta nada. Até tem mancha de café. Gosto muito dele. Ele é história, né? E estamos aí. Outro livro dele, que não li ainda, mas está aqui, A Agonia do Eros. Eu estou com muita vontade de ler esse livro, talvez renda um outro vídeo aí para nós pensarmos, sobretudo pela frase que está na parte de trás dele. O Eros vence a depressão. Eu ainda não li, mas por essa frase eu suspeito que seja um livro que se relaciona com a beleza na essência humana. E eu estou muito interessado em procurar esse pensamento aqui dentro. Outro livro dele que ainda não tive o prazer de ler, mas eu vou ler, chamado Bom Entretenimento. Esses 3 livros são uma veia estética do Byung-Chul Han. Eu fiquei muito empolgado para ler esse, porque provavelmente ele faz uma crítica ao nosso meio de produção artística relacionado ao capitalismo e ao neoliberalismo. Críticas muito importantes que precisamos rever e estar atentos aí, para que possamos ouvir o bater de asas de Eros dentro da nossa criatividade, no silêncio do nosso cotidiano e com as nossas pulsões e o que faz sentido para a nossa vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Vamos seguindo aí para o vídeo 2 que estou articulando. Vou falar sobre a criatividade de um ponto de vista da beleza. O que é a beleza relacionada à criatividade? Como que a gente pode abordar isso e pensar nos inúmeros caminhos que são possíveis de se produzir? Na educação, na psicanálise e nas artes visuais, bem como na nossa criatividade cotidiana para o nosso dia a dia.
Muito obrigado por esse vídeo. As referências estão aqui embaixo nos comentários. Não deixe de comentar, põe um comentário sobre o que você está achando dessas discussões que eu tenho trazido. Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E obrigado, seguimos aí. Até mais!